A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes desse canal. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E no propósito nós temos aqui colocado nessa corrente de oração, né, de propósito. E sabemos que tudo que nós colocamos diante de Deus não é em vão. Então, não é em vão quando você se coloca, né, para buscar a Deus. Não importa a forma, importa que você tire um tempo para buscar a Deus. Isso muda toda a nossa vida e faz toda a diferença também na nossa vida. E nessa segunda-feira, né, estamos aqui para compartilharmos a palavra de Deus e levarmos esta palavra a nossa parente, aos nossos parentes, aos nossos amigos e continuarmos fazendo aquilo que nos é dado como oportunidade, né? Então, quando alguém chega em você falando, né, de alguma situação difícil, que você possa ter uma palavra para lançar na vida dessa pessoa. E esse canal, ele tem esse objetivo, né? Levar à vida das pessoas essa palavra. E que você possa me ajudar a fazer isso, né? Compartilhando esse vídeo, né? Dando o seu joia. E você que não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva nesse canal, porque eu tenho certeza que Deus está, né, na direção de toda segunda-feira que eu ponho uma palavra aqui, vem de Deus uma direção de uma palavra, vem de Deus o jejum, e para que nós mantemos uma vida de comunhão com Deus. Amém? Vamos ler aqui em Apocalipse 3, né? E o versículo 7, né? E vamos ler aqui, né, 4 versículos, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Nós estamos diante de uma palavra que nos mostra, né, que o anjo que se apresentou a uma igreja e se apresentou como o santo verdadeiro, né? Porque Deus, ele é o verdadeiro, né? E é santo também, né? E ele começa aqui a expressar, né, aquilo que é poder de Deus, né? Que interessante que fala aqui, né, que conheço suas obras, né? E a palavra foi enviada e fala de aberturas de portas e fechaduras de portas, né? Que o poder que Deus tem de abrir, né, e tem o poder de fechar. E a porta que ele fecha ninguém abre, e a porta que ele abre ninguém fecha também. Então essa palavra, ela dá para nós, né, um ensinamento do poder e da autoridade de Deus, que ele tem poder e autoridade. Isso não esqueça nunca.
E o que é importante aqui é que Deus fala com o povo, com pessoas que estavam nessa igreja de Filadélfia. E o que Deus expressa para eles aqui? Que depois que ele suportou, né? Suportaram intensas perseguições na época, com perseverança, e mesmo diante de todas as dificuldades, eles consagravam-se diariamente a Deus as suas vidas. E olha o que relata aqui o versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Então, mostra que um povo que mesmo diante de tanta perseguição, de lutas, eles permaneceram firme, perseverante e o mais importante, guardando a palavra de Deus. A palavra tem poder e nos dá esse ensinamento, né? E lembramos aqui que Deus, ele fala sobre uma igreja que está perseverante. E me veio em memória Atos 12, que ali uma igreja primitiva, ela estava orando para Pedro, porque Pedro tinha recebido uma sentença. E a sentença era de morte. E a igreja entrou em clamor, se santificou. E ao ela se santificar, o que aconteceu? Deus ordenou anjo. E o anjo veio e ele abriu as portas da prisão e soltou Pedro. E as portas se abriram. Então, nesta semana, eu quero convidar você para levantar um jejum, para que as portas sejam abertas na sua vida. E nós vemos aqui que essa palavra ela fala que virá uma provação no mundo inteiro. E nós estamos vivendo uma provação e que tem mexido com portas, né? Tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas que estão com dificuldade, né? Pessoas que têm empresa, pessoas que têm lojas, né? Pessoas que têm seus negócios próprios, estão com dificuldade, então são portas, né? E aqui fala que essa provação viria sobre o mundo inteiro. E nós temos vivido essa provação que já está em nosso meio e que veio da parte de Deus, porque é uma permissão de Deus. E Deus quer que nós perseveramos, santificando a nossa vida, guardando a palavra, porque quando nós guardamos a palavra, nós santificamos a nossa vida. E aquele que esquece a palavra do Senhor, ele é considerado como uma pessoa que deu as costas para o Senhor. E aí também, né, pode perecer. Mas Deus não tem esse projeto para a nossa vida perecer. Então, essa semana eu quero colocar diante, né, de nós, para que essa direção que o Espírito Santo também tem me concedido, nós vamos fazer um jejum, né, integral, e esse jejum vai começar das 7 da noite e vai até às 7 da manhã. Então, você não vai fazer aquele que a gente fez antes das 6 da meia-noite, mas das 7 da noite até às 7 da manhã. Então, às 7 da manhã, a hora que você entrega o seu jejum a Deus pela porta, para que Deus coloque diante de você uma porta aberta, como está escrito aqui. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta, porque eu conheço as suas obras, porque você tem andado em santidade, tem guardado a minha palavra. Então a porta vai estar aberta. É você que tem, né, que é autônomo e que precisa de uma porta, que Deus abençoe as vendas, que Deus abra a porta para você, você que está desempregado, né, uma porta de salvação, porta de libertação, porta, né, de transformação. E você coloca esse jejum diante de Deus, porque eu creio que assim como a palavra fala que as obras, elas estão vistas por Deus.
Então, quando nós estamos santificando a nossa vida, como essa igreja aqui que estava santificando a sua vida, e Deus bradou na vida dessa igreja, né, com grande poder de autoridade e ordenando que as portas se abrissem, e as portas se abriu, porque dizer, colocarei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, ninguém pode fechar. Então, Deus quer colocar essa porta aberta diante de nós, para que ninguém pode fechar. Pode vir luto, pode vir guerra, pode vir problemas, mas as portas não vão se fechar para você. Então, se é saúde, você vai colocar diante de Deus, né? E como que você passou essa semana também, né? Sobre desafio. Eu recebo saúde com abundância, não esqueça disso. E termine o seu dia com gratidão a Deus, né? Com uma palavra de gratidão a Deus. E isso vai mudar também todo a sua mente, vai mudar a sua percepção de enxergar, como você enxerga as coisas, porque às vezes a gente reclama mais do que agradece. E isso traz para nós também fraqueza, desânimo. Então, quando você tem, né, aquela palavra, né, com certeza, ela vai trazer cura para você também, ela vai trazer para você remédio, então ela vai trazer vitamina para você. Então não esqueça desse propósito também, tá bom? Continue esse propósito na sua vida e você vai ver que você vai ter mais alegria, você vai ter mais saúde, você vai ter mais força, você vai ter mais fé, tudo vai se transbordar na sua vida, porque a palavra tem esse poder de transbordar na nossa vida. Então receba essa palavra aí e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa e a sua vida. Amém.